A todos, irmãos, meu Deus, nesse momento, Pai, que eu vou levar a Tua palavra, Senhor, a outras pessoas. Nesse momento, Senhor, que eu levar a palavra, os ensinamentos de Jesus Cristo, Pai, aos lares e aos corações e aos ouvidos das pessoas, que eles ouçam, Pai, a Tua palavra, Pai, e o praticam, Senhor, nas suas casas, Pai. Oh Deus, nesse momento que o povo está passando, que o mundo está cheio de angústia e de isolamentos, está cheio de... O povo está passando pelo momento de dificuldade, Pai, em suas vidas, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, a abranjar, Pai, todos os lares, todos os corações, com o Espírito Santo, Pai, para acalmar os corações de cada ser humano, Pai, que está nesse momento angustiado, Pai. E pela fé, Pai, pela fé em Ti, pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que eles passam, que nós passamos por mais esse momento de tribulações em nossas vidas, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Marcos, capítulo 4. Eu vou ler o capítulo 4 de Marcos. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinavam muitas coisas, por parabolas, no decorrer do seu doutrinamento. Eis que saiu o semeador a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30 e a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parabolas. Ele lhes respondeu: a vós outros, vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parabolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis estas parabolas? E como compreendereis todas as parabolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada. Neles, semelhantes são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo estes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30 e a 60 e a 100 por um. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo
do arqueiro ou da cama não vem antes para ser colocada no velador, pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhe disse: atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vós medirão também, e ainda se vos acrescentará, pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes lhe expunha a palavra conforme o permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não lhes falava tudo, porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam outra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, queridos irmãos, aqui Jesus levou seus próprios discípulos à prova, né? Jesus pediu que eles fossem ao certo lugar para que houvesse uma provação da fé de cada um deles. Então, meus queridos irmãos, a mensagem de hoje que eu levo para vocês, a palavra de Deus, é que vocês tenham fé, mas tenham fé de verdade. Tenham fé, entregue as suas vidas nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Entregue as vidas de cada um de vocês na mão do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Só Ele que nos pode e que nos dá cada dia o livramento e a vida e o pão de cada dia. Então, meus queridos irmãos, sem fé nós não seremos nada. O que Jesus pede é para que nós tenhamos fé em nosso Salvador. Jesus deu a vida por cada um de nós. E por que não nós não depositamos toda a fé e damos glória ao nosso Deus, ao nosso Pai Todo-Poderoso? Nesse momento que o mundo está passando, que o povo está passando, a gente se lamentando.